Edson Davi Filho, meu grande amigo, um excelente profissional, né? Diretor de futebol da Associação Atlética Flamengo, vem fazendo um trabalho sério e de muita relevância aqui quando o assunto é futebol. Senhor, boa tarde, viu? Legal ter você aqui no programa mais uma vez. Boa tarde, Ulisses. É sempre bom estar aqui. Você sabe que o convite, quando vem, a gente sempre tenta estar aqui com vocês. Doutor Edson, né? Doutor Edson Davi Filho, mas me permita, né, carinhosamente tratá-lo como Edsinho, porque é assim que ele é conhecido no meio do futebol. É isso, doutor? É isso mesmo, É isso mesmo. Então tá bom. Edsinho, mais uma temporada envolvendo esse clube que eu pessoalmente tenho um carinho muito grande, né, que é a Associação Atlética Flamengo. Ulisses, quando o Câmara Esportiva foi a primeira emissora aqui da cidade, né, o primeiro programa está no estádio na apresentação do Edson Vieira, né? E naquela oportunidade nós já falávamos, né, o Flamengo ele vai vir para brigar pelo acesso, né? Em nada, acho que foi um planejamento muito bem feito. Infelizmente não veio, porque são outras 20 equipes que buscam o mesmo objetivo, né? Infelizmente só 2 alcançaram, que foi o Sertãozinho e o Rio Preto. Mas eu acho que foi uma campanha fantástica, né? O Flamengo ficou 18 jogos invicto, uma marca histórica para o clube, né? Perdemos o último jogo, 19º, porque a gente foi para a cidade de Catanduva com a equipe totalmente reserva, até para dar uma folga para os jogadores, porque é um campeonato de domingo e quarta. A competição toda não teve uma semana completa de trabalho. Mas eu acredito que foi muito bem feito, né? Senão, infelizmente, ficamos em terceiro, não em segundo, mas eu acho que o elenco foi bem montado, acertamos na comissão técnica, através do Edson Vieira, o treinador. Depois veio o Rogério Delgado, outro nosso treinador, também cumpriu muito bem a função. Tivemos alguns problemas, né, tanto no primeiro, segundo e terceiro mês com atraso de pagamento, isso é uma realidade. Infelizmente, que a gente tenta que não ocorra, mas ocorreu. Acaba que tem né? sempre esse tropeço aí. Acabamos acertando isso no meio da competição, então acho que eu tive um grupo... acho que foi a primeira vez, desde que eu estou no Flamengo, que a gente teve um grupo totalmente coeso, sem problema de ego, de vaidade entre eles. Não tivemos problema nenhum de comportamento, de extracampo. Infelizmente não foi coroado com acesso, mas eu acho que o objetivo, que era trazer novamente o Flamengo para brigar por um acesso e até por um título, foi alcançado. Resgatou a torcida, né, que estava meio afastada. Sim, a gente acompanhou aí, presença sempre maciça do torcedor. Nos últimos 3 jogos, até pela campanha PET, acabou favorecendo muito, mas a gente teve uma média de quase 3.800 por jogo, né, Ulisses? Eu acho que isso é muito importante, né? Agora, até adiantando um pouquinho, que eu sei que é o assunto, o Flamengo vai tentar disputar uma Copa Paulista no segundo semestre, porque a gente tem que dar continuidade nesse trabalho, não é muito difícil você... Como é que está a situação do elenco, Edinho? Você está falando dessa participação agora da Copa. Vocês conseguiram manter o elenco, agora, após a participação no campeonato da Série A3? Como é que está essa questão, segundo semestre? O que vocês têm nas mãos quando se fala de atletas? Ulisses, o contrato de todo mundo termina agora dia 17/5. Tá. Né? Então, a gente tem mais 10 dias de contrato, uma semana de contrato. Estamos conversando com o elenco, a gente sabe que o custo de uma Copa Paulista não pode ser nunca igual de uma Série A3, porque todos os esforços foram para 3 esse ano. O intuito nosso de disputar a Copa Paulista é o seguinte, é manter uma base de uns 8 a 9 jogadores. Tá. Já pensando na 3 em 2017. do ano que vem, né? Então, a gente está conversando com alguns jogadores. Nós já renovamos o contrato de 1 ou 2, emprestamos esses atletas, né, para que voltem para 3 do ano que vem. Porque eu acho que um trabalho bem feito, com um grupo bem feito, ele não pode ser terminado agora, finalizado. Né? Edson, como é que está a questão... Bom, só para fechar essa questão da eliminação, o que você acha que faltou aí nesse ajuste final aí para chegar e, opa, subimos de série? O que faltou foi uma vitória em casa, né, no jogo contra o Sertãozinho. Fizemos um resultado bom lá, um empate. Fizemos um empate lá. O resultado, comentei aqui, inclusive, maravilhoso. No quadrangular final, a gente faz sempre um planejamento de onde nós vamos atrás dos pontos, né? Sim. O planejado realmente era ir para Sertão, conseguir uma vitória ou um empate, né? Porque a gente voltou de Sertãozinho. Imagens aí lá de Sertãozinho? Daqui? Daqui. Jogo daqui. Eu não gosto nem de ver essas imagens, mas tudo bem. A produção está judiando aqui. A gente voltou de Sertãozinho com 2 pontos atrás. Né? Então era uma vitória em casa, que você está no dianteiro da competição, mas infelizmente não deu certo. Né? E uma vitória aqui colocava o psicológico numa situação... Um ponto na frente, com 2 jogos para finalizar. Né? E com essa vitória do Flamengo, o Nacional e Matonense já estariam eliminados. Pois é, né? Comentei com o Machado aqui. Então, mas é uma realidade do futebol. Né? Eu acho que o Sertãozinho teve todo o mérito nessa competição, principalmente no quadrangular final. E futebol é isso, é lá dentro, né, Ulisses? Bom, então subiu, o acesso foi para Sertãozinho,
Sertãozinho e Rio Preto, Rio que fizeram Preto. a primeira partida da Quantas final. equipes foram rebaixadas? Foram rebaixadas 6 equipes. Isso prevê uma mudança para 2017 de menos equipes? Não, 2017 ainda permanecem as 20 As equipes 20, tá. e continua subindo apenas 2 e caindo 6. Tá. Aí isso vai acontecer mais 2 anos, 2017 e 2018. Tá. Para que em 2019... Essas 6 que caíram são substituídas para quem vem? Só sobem 2 também da Bezinha. Ah, tá. Mas permanecem então as 20 equipes. Tá. O planejamento é 2016, que já passou, 17 e 18, subindo 2 e caindo 6. Para que em 2020, para que 2019 tenham 16 equipes da Série A3. Tô sabendo disso. Vamos dar uma enxugada aí, né? Não, Olha o pelo menos público. a imagem que a produção preparou, né? Presença da torcida, né? O que eu falei em instantes aí. O pessoal realmente comparecendo. Edson, bom, tem essa situação então. A questão do Corinthians, como é que ficou a questão? Você falou ainda há pouco da questão de dificuldade de pagamentos no início da temporada. Atraso de 3 meses, isso foi restabelecido, tudo em ordem. O Corinthians continua parceiro, como é que ficou essa história do Corinthians, inserido no contexto aí, parceiro da Associação Atlética Flamengo? Nós temos uma parceria, né? Só que a partir desse ano, 2016, o Flamengo ele voltou a ter gestão do futebol profissional, né, Ulisses, que era compartilhada. Então, a partir desse ano, a gestão total do futebol profissional do Flamengo voltou para o Flamengo, né? Então, a partir do momento que voltou a gestão, também voltaram as obrigações, né? Mas isso acabou sendo um problema nem de parceria, esses atrasos. Acabou sendo uma questão de planejamento com relação à entrada e saída de dinheiro. Né? Então, o salário vencia dia 5, onde a gente só entrava a quantia necessária no dia 15 e no dia 20. Então, foi só essa questão de logística, né, que acabou no elenco, não afetou de forma alguma. Sim. Mas, voltando a falar do Corinthians... O Corinthians ele permanece provavelmente até 31/12. Eu acredito que seja esse o último ano do Corinthians da parceria. Vamos conversar ainda agora que acabou a competição, que a poeira está baixando um pouquinho, né? Sim. A gente vai voltar a conversar, mas eu acredito que esse seja o último ano. Legal. Bom, a ideia então é essa participação na Copa Paulista, faltando esses acertos, para que tenhamos aí um trabalho, pelo menos para que tenhamos uma base já para 2017. Qual o grupo que vocês estão trabalhando está girando enquanto... A gente fechou a folha de pagamento esse mês em R$92 mil. Sim. Né? É uma folha, muito cara. Isso, quantos atletas? 28 atletas. Na verdade, nós tivemos 30, né? Porque nós tivemos o caso de 2 lesões, né? Que foi do Renatinho, que era o nosso meia titular, e do Rafael Piauí, atacante também titular, no início da competição. Tivemos mais uma baixa agora do Bruno Sacomani, que vai se machucar, se machucou e vai ter que operar também. Então, numa média de R$90 mil a nossa folha de pagamento, com comissão técnica para 30 atletas. Não é fácil a tarefa de captar recursos para fazer frente a essas despesas todas. É muito difícil. Quem que está por trás desses recursos aí? Então, se você quiser fazer... Uma parte vem do parceiro, né, Ulisses? Uma parte vem da federação, outra parte de ingresso e outra parte de diretores, como sempre foi, né? E essa é a que mais pesa, né? Que é a parte de diretores, porque não é simplesmente pagamento de salário, né? Toda a infraestrutura é muito cara. Lógico. Né? De viagem, de antidoping, então isso é o que pesa um pouquinho mais. O Flamengo a gente já parou de reclamar que a cidade não apoia, que isso é uma realidade, infelizmente. Né? A gente está vendo outros meios. Acho legal a gente poder falar sobre isso no instantezinho final aí. Para despertar essa questão da cidade, apoiar... É a administração local, é o poder público. Tem gente que defende, mas a prefeitura não se presta a isso, isso aí não é um papel do poder público. O clube tem que existir e caminhar pelas suas próprias pernas. Outros já defendem o contrário, olha, talvez o primeiro empurrão teria que ter essa participação do setor público, até que a equipe realmente se posicione num patamar que não haveria necessidade de... Mudaria a questão, né? As pessoas viriam para o clube para injetar recursos e não vocês terem que sair atrás. Como é que você vê isso? Ulisses, é uma opinião pessoal, tá? Não é uma opinião do clube, não estou aqui falando... Mas a opinião de quem está lá, que tem experiência, não estou falando pelo história, clube, né? Mas eu acredito que a administração pública ela tem que estar junto, né? Não é obrigação a prefeitura injetar nenhuma quantia de valor dentro do clube, até porque não pode pela lei de responsabilidade, né? Mas toda cidade que você vê chegando numa primeira divisão com 10 mil habitantes, com 20 mil habitantes, sempre tem ajuda da administração. Sim. Ela é uma facilitadora de recursos para dentro do clube. Abre portas. E isso é inegável. A gente ouve muito na cidade todo mundo falar que Guarulhos tem mais de 1.300.000 habitantes e tem que ter um time na primeira divisão. Mas para quem me pergunta isso, eu dou uma resposta. E eu pergunto também, respondo com uma pergunta, né? Eu pergunto o que essa pessoa já fez também para que o clube tivesse nessa posição de uma primeira divisão. Exatamente. Né? Inclusive, para alguns vereadores que vão no estádio já me indagaram isso. Sim. Mas eu acredito que a administração ela tem que estar junto, pelo menos nesse primeiro momento. Né?
É muito mais fácil você chegar numa empresa com o apoio da administração do seu lado e falar, é o time da cidade, é o time que representa a cidade. Olha, estou tão feliz de você estar dizendo isso. E que representa bem a cidade, né, Ulisses? Eu acho que o Flamengo, hoje, ele não é conhecido na cidade como Flamengo, ou fora da cidade. É o Flamengo de Guarulhos. E olha, para fechar a questão, o governo tem que querer. Mesmo no esporte amador, eu tenho dito isso aqui constantemente. Eu lembro lá atrás, quando houveram governos que quiseram um esporte de competição na cidade, estou dizendo do esporte amador, entre aspas, né? Aconteceu. Aconteceu. Não pode, como disse o diretor, o Edson, a prefeitura disponibilizar recursos para essa finalidade. Isso, né? Isso seria realmente desvio de finalidade, ou, enfim. Mas que cria-se um facilitador, como disse aqui o Edson, vocês não tenham dúvida disso. Lá atrás, quando a prefeitura quis, né, o governo lançar a campanha Adote um Atleta, lançou, protegeu, criou situações e possibilidades para o esporte amador, provou que era necessário. Eu me diziam assim, quem é que não tem um problema para resolver com a administração? Então, se a administração é simpática ao Flamengo, se é simpática ao esporte amador, cria-se instrumentos realmente facilitadores. Eu entendo que seja assim e te parabenizo por essa forma de pensar, viu, Edson? Não, é pessoal e é realidade, né, Ulisses? Infelizmente, Guarulhos, pensar no esporte amador, no esporte profissional, está 16 anos esquecido da administração pública. É a pura realidade. Eu acho que eu falando isso, eu, Zezinho, o Pedrinho, todo mundo tem esse mesmo pensamento, é uma realidade. Né? Ninguém está fazendo aqui e a história uma questão vai mostrando, política, não é, né? Não é nada pessoal a ninguém, mas a história vai mostrando. Mostra isso. Isso é mais do que realidade. Legal. É legal ter você aqui, viu? Um prazer enorme te receber. Obrigado, parabéns. Ulisses, mais uma vez. Eu já passei por essa instituição que eu tenho um respeito muito grande. Sei que não é fácil. Né? Tenho certeza que são noites, sim, claro, tentando buscar recursos, tentando, né, fazer a coisa acontecer. E, Ulisses, são poucos, viu, que conseguem. Só para finalizar, estava até com o presidente essa semana, a gente conversou sobre isso, sobre esse pessoal do passado do Flamengo. Sim. A gente vai tentar resgatar esse pessoal. Legal. Eu acho que é pelo bem do clube e por um objetivo só. É uma história, né? É o que eu volto a dizer, o Flamengo ninguém está ali dentro por questão pessoal, por questão política, a gente está ali dentro porque gosta. Eu acho que nada mais justo do que trazer novamente esse pessoal para dentro do clube e para somar. Somar forças é muito mais fácil. Sem dúvida. Né? E quando falamos da história do Flamengo, estamos falando do início, né? 1954, onde tudo começou, família Davi, né? E aí vai, anos no amador e agora anos no profissional. Legal. Edson, obrigado pela sua presença. Obrigado, Ulisses, mais uma vez. Nosso abraço a toda a diretoria, aos nossos atletas, enfim. Vamos aguardar aí, né? Tendo uma notícia da Copa São Paulo, nos coloque em contato aí, vamos noticiar isso aí. Pode deixar. Disputar a gente vai disputar. De uma forma ou de outra a gente vai disputar. Legal. Tá bom, um abraço. Aí, gente, o programa de hoje é muito bacana. No primeiro bloco, a professora Mônica, árbitra internacional que está lá na Olimpíada, e agora esse depoimento maravilhoso, esclarecendo dúvidas aqui, né? A você, torcedor, a você, amigo telespectador, quando o assunto é a Associação Atlética Flamengo. Leva um abraço ao seu pai, meu grande amigo Edson Davi. Bom, ficamos por aqui no programa Câmara Esportiva. Volta na próxima quinta-feira, se Deus quiser, sempre às 12h30. Até lá, fiquem com Deus.